Boa noite a todos. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Convido a todas as pessoas que se unam a nós em um momento de oração para iniciarmos os trabalhos de hoje. Jesus, nosso Mestre, bons espíritos que nos auxiliam e nos inspiram, estejam conosco para darmos início ao trabalho, tanto de divulgação como de aprendizado da doutrina espírita, e que os bons espíritos estejam conosco, nos intuindo e nos propiciando as lições necessárias para a nossa evolução, para o nosso crescimento e para o nosso aprimoramento. Que assim seja. Para a noite de hoje, nós temos como título No Longe dos Tempos. Nós nos inspiramos no livro Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues, por psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 20, página 129. Pelo esforço volutivo e devido à sua capacidade de síntese e poesia, Amélia Rodrigues pôde acessar os registros existentes no plano espiritual sobre a passagem de Jesus na Terra, extraindo de lá o diálogo entre o Mestre e seus amigos, quando Pedro faz a seguinte pergunta. Antes de ouvirmos a pergunta de Pedro, é importante que nós deixemos registrado que, assim como nós na Terra e toda a humanidade terrestre, ela é uma cópia pálida daquilo que é a realidade espiritual. Então, assim como nós temos registros, assim como nós temos bibliotecas, assim como é possível acessá-las e descobrir coisas e fazer pesquisas, o plano espiritual também as tem. E muitas coisas ali ficam registradas, os pontos importantes da evolução humana e da evolução da humanidade ficam armazenados, ficam registrados nos melhores meios possíveis para visitas e pesquisas futuras. A vida do Cristo na Terra chega até nós através dos evangelhos, das narrativas, das cartas, dos livros sagrados, dos romances espíritas, dos livros espíritas também. Mas tudo isso é um pequeno recorte de tudo o que aconteceu enquanto Cristo, enquanto Mestre, esteve conosco. Esses registros, eles são passíveis de serem acessados, tanto agora, enquanto estamos aqui na Terra, como depois, quando desencarnarmos. Se assim o quisermos, se tivermos interesse, é possível que nós possamos acessar esses registros, retirar de lá, buscar lá aquilo que nos interessa. O espírito Amélia Rodrigues o fez. E em suas pesquisas, descobriu diálogos, descobriu passagens, descobriu citações, descobriu colocações que o Cristo fez, ensinamentos que o Cristo nos trouxe, e Amélia Rodrigues, com seu poder de síntese e poesia, consegue trazer até nós através do seu livro. Nessa pesquisa, ela descobre esse diálogo do apóstolo Pedro com o Mestre. E Pedro pergunta: existirá um reino de justiça e bondade um dia nessa humanidade, na humanidade? O Evangelho do Cristo triunfará um dia abençoando os humildes e os infelizes? Como atingiremos essa meta? Sob os comandos do amor ou através da dor e do sofrimento? Então, naquele momento em que o Cristo ainda estava com eles e eles ainda estavam em treinamento, para depois serem aqueles que seriam os arautos da Boa Nova, Pedro, preocupado, vendo todas as coisas e sentindo o correr das horas, pergunta para o Mestre se o reino de justiça e bondade vai existir mesmo aqui na Terra. Se a vivência do Cristo, se o seu Evangelho, se a sua vida triunfaria e realmente os humildes e os infelizes seriam abençoados. E nós, seres humanos, na nossa caminhada, como nós encontraríamos esse reino de justiça? Como que nós faríamos o Evangelho triunfar? Se isso seria através do amor ou através da dor e do sofrimento? Jesus responde, e é importante, desse trecho em diante,
do nosso estudo de hoje, nós lembrarmos que isso são as falas do Cristo. É Jesus quem está falando, é Jesus quem está respondendo um dos seus apóstolos numa pergunta que é pertinente para todos nós que compomos a humanidade, que reencarnamos na Terra e que aguardamos que esse mundo se transforme de um mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração. Então o Mestre fala e diz: o Sermão da Montanha é uma carta de libertação do homem que se faz servo das paixões. Então o Cristo diz que a fala dele no Sermão da Montanha é uma carta. Uma carta é uma coisa que você escreve para alguém que está distante ou para alguém que está no futuro. Nós estamos as duas coisas no momento. Então esta carta é uma carta aberta, pode ser lida por qualquer um. O Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é uma carta, mas é uma carta de alforria, é uma carta de libertação daqueles homens que ficam escravizados nas paixões. Nós precisaríamos estudar que paixões seriam essas, como nós nos havemos com as paixões, como pensamos as paixões, como nós nos apaixonamos pelas coisas e pelas situações, e muitas vezes nos apaixonamos tanto pela vida de encarnados que esquecemos que estamos aqui somente de passagem. Então Jesus fala daquilo que nós chamamos de paixão, daquilo que nós conhecemos como paixões, fala que nós precisamos receber uma libertação, precisamos nos libertar destas paixões. E ele diz que a carta, o Sermão da Montanha, pode fazer isso por nós, se nós o entendermos, se nós nos aprofundarmos nele. E ele arremata: essa carta objetiva inverter os valores materiais vigentes, demonstrando que a vitória da vida está no ser, que se renova e se supera, olhando tudo pelos olhos imortais do Espírito. Então, o Sermão da Montanha, as cartas do Cristo para nós, tem como objetivo uma inversão de valores, aonde os valores materiais vigentes passem a fazer parte de um segundo plano. Aquilo que nós temos como valores materiais são importantes porque são os elementos da escola aonde estamos matriculados. E nós precisamos entender esses elementos na perspectiva da sua importância, lembrando de olhar tudo pelos olhos do Espírito que é imortal. E esse Espírito, estando matriculado na Terra, e essa Terra sendo uma escola, esse Espírito precisa se renovar e se superar. Ano a ano, lição a lição, estamos evoluindo, estamos nos matriculando em uma nova série. E precisamos entender isso e nos superarmos, acumulando lições, acumulando a nossa bagagem, aumentando a nossa inteligência. Nós precisamos nos renovar e nos superar, olhando a escola pelos olhos do Espírito. Olhando da matéria, diz o Cristo, a vida perde sentido. Devido à sua brevidade, a brevidade do seu curso, o curso da vida, que se dilui no beijo da morte, nas transformações e na decomposição orgânica. Então, quando nós olhamos a vida somente pelos olhos da matéria, ela perde sentido. Por que eu vou me melhorar? Por que eu vou me esforçar? Por que eu vou buscar recursos íntimos? Por que eu vou utilizar o Cristo como fiel da minha balança, se logo ali na frente eu perco a minha vida? E ela pode ser rápida, a gente pode se sentir mal, sofrer um aneurisma, um ataque de coração, e de repente nós desencarnamos rapidamente. Ou nós podemos viver muito, mas por mais que vivamos, em algum momento a morte chega até nós e nos beija. Então, quando nós olhamos a vida pelos olhos da matéria, logo ali na frente tudo pode se diluir. Ou então as coisas vão se transformando. Nós somos jovens, nós somos fortes, nós nos transformamos em adultos, nós trabalhamos e nós vamos
amadurecendo, vamos envelhecendo, e de repente nós observamos uma passagem de alguém que chega no ápice da sua vida, no momento culminante da sua vida, está velho, já foi moço, já foi jovem, já foi criança, tudo se transforma. E essa transformação muitas vezes faz com que a gente perca os sentidos das coisas. Ah, como era bom ser criança. Ah, mas como era bom ser adolescente, como era bom ser adulto, como é bom ser velho. Então nós vamos nos transformando conforme o tempo passa. E conforme o tempo passa, nós não somos mais os mesmos. O espírito pode continuar o mesmo, mas de repente o corpo começa a sentir isso de forma mais pesada. E quando nós desencarnamos, ocorre a decomposição orgânica, sobra somente o espírito. Então, se nós observarmos a vida pelos olhos da matéria, é uma fronteira que se aproxima de um fim anunciado, e isso muitas vezes pode tirar o sentido de estar vivo. Mas, quando olhamos sob o ângulo do espírito, a vida adquire sentido e finalidade, com meios e metas atingíveis. Quando nós observamos pela ótica do espírito que não morre, a nossa vida adquire sentido e finalidade. Se existem coisas que eu não consigo fazer agora, se eu não consigo fazer nessa vida, talvez eu precise de muitas outras vidas para conseguir atingi-la. Aquela perfeição que o Mestre nos inspira, aquela perfeição que o Mestre nos lega do seu Evangelho, da sua vivência, se nós não conseguimos fazer agora, talvez em algumas encarnações nós o façamos. E essas metas, elas passam a ser atingíveis. E os meios para concretizá-las, eles também são percorríveis. Porque o Mestre disse para nós, Jesus nos falou, vós sois deuses. Se a sua fé fosse maior que um grão de mostarda, vocês fariam as coisas que eu faço e muito mais. Ele não estava prometendo, ele estava afirmando que nós somos assim. E se nós somos assim, e nós temos muitas encarnações, e nós aprendemos a observar a nossa vida pela ótica do espírito, nós temos sentido e finalidade, nós temos como fazer, e nós somos capazes de atingir essas metas. Então, a ótica do espírito, ela é muito maior, ela é muito grandiosa, para nós ficarmos retidos, ficarmos aprisionados, ficarmos ancorados numa ótica material. Precisamos viver a vida material, mas observá-la pela ótica do espírito, para que ela tenha sentido e finalidade. Mas, porque é imediatista e prefere ignorar os compromissos assumidos com o Pai, os seres encarnados se galvanizam através do egoísmo e das paixões, armando-se com instrumentos de destruição. Jesus chama instrumento de destruição. Quem são os instrumentos da destruição? A ira. Quem não fica irado de vez em quando? É um instrumento de destruição. Quem já não sentiu volúpia? Volúpia é bom na matéria. Mas se nós nos rendermos a ela pela ótica da matéria, sem a observarmos pela ótica do espírito, volúpia se transforma em instrumento de destruição. Quem nunca sentiu desejos? Quem nunca manifestou-os? Se nós observarmos pela ótica materialista, o desejo é um instrumento de destruição, mas se nós utilizarmos o desejo pela ótica do espírito, estudarmos pela ótica do espírito, ele se converte. O orgulho é a mesma coisa, o ódio, a ambição, o poder. No planeta Terra, o poder é uma grande moeda, é uma grande mola. A ambição também, nós vamos para a escola e nós somos educados para termos ambição, né? Se a gente não manifesta nenhum processo ambicioso, as pessoas dizem, mas como? Você não possui ambições, né? Você leva desaforo para casa, isso não pode, né? Cadê o teu orgulho, né? Instrumentos de destruição que galvanizam
galvanizam os seres que se esquecem do compromisso assumido com o Pai. Quando estamos na espiritualidade e realizamos os nossos planejamentos para reencarnar, nós assumimos diversos compromissos. Assumimos compromissos em vir, em recepcionar pessoas, filhos, em assumirmos posturas de trabalho dentro da sociedade para que sejamos promotores de progresso. E nós assumimos esses compromissos com espíritos que são evoluídos, que são os nossos mentores, que desejam que nós nos transformemos também nós em espíritos mais aprimorados. Assumimos compromisso de nos melhorarmos, assumimos compromissos de melhorar o lugar onde estamos, assumimos compromissos com o trabalho onde estamos inseridos para que sejamos probos, para que o nosso trabalho seja promotor de progresso. Nós assumimos esses compromissos, mas acima de tudo assumimos com Deus, porque nós somos filhos deles, nós somos filho do dono da seara, nós somos filhos do dono da vinha, assim como Jesus. E nós assumimos compromisso com ele quando a gente vem para a Terra. Mas, chegados aqui, imaginamos que estamos distantes das leis divinas e nos galvanizamos. Adotamos o egoísmo e as paixões e nos locupletamos com instrumentos de destruição. Sentimentos contrários àqueles destruidores vão nascer nos corações daqueles que compreendem que o corpo é valioso instrumento de aprendizado na marcha da evolução. Quando nós percebemos que o nosso corpo, a nossa encarnação é um instrumento valiosíssimo, que nos ensina, que nos conduz, que nos faz marchar para o futuro e para a evolução, nós vamos ter sentimentos contrários àqueles. Nós vamos ter sentimentos contrários à ira, contrários à volúpia, contrários ao ódio, contrários ao desejo de poder. Sentimentos contrários àqueles. Quando compreendemos que o corpo é um instrumento, sem constituir realidade única, servindo para colocar no espírito as lições de amor e abnegação que o espírito mais necessita. Então, quando nós nos colocamos nessa condição, e quando nós observamos que o corpo, que a matéria, não é uma realidade única, e nós nos servimos desses aprendizados para colocar dentro de nós lições de amor e abnegação, que é aquilo de que necessitamos, tal qual o Cristo manifestou. Ele é o nosso exemplo. E o Cristo de amor manifestou lições de amor e de abnegação, contrário à ira, contrário ao ódio, contrário aos desejos, contrário ao poder, contrário à volúpia e à luxúria. São sentimentos contrários. Estes sim são sentimentos que nós precisamos, amor e abnegação. Porque o corpo físico, a realidade material, não constitui a única realidade. Dessa forma, porque nós manifestamos, porque fugimos dos compromissos, porque manifestamos esses sentimentos que são sentimentos destruidores, porque nos galvanizamos no ódio e no egoísmo, dessa forma a dor será sempre a mola da evolução íntima. Pelo mau uso que as criaturas fazem do livre-arbítrio e de todas as suas potencialidades. Então, quando nós possuímos em nós diversas potencialidades, o Cristo, quando se referia a ela, falava de talentos. Nós possuímos diversos talentos, nós possuímos muitas potencialidades e nós possuímos um livre-arbítrio. Mas nós fazemos mau uso das nossas potencialidades, nós fazemos mau uso do livre-arbítrio. Por isso nós nos candidatamos automaticamente a evoluir pelos sentimentos dolorosos, pelas condições dolorosas. Porque nós vamos nos afastando das leis divinas, vamos nos afastando do exemplo do Cristo e vamos colocando coisas para nós que são coisas materiais, que são coisas pesadas para o nosso espírito. Pesadas demais muitas vezes. O ódio é pesado demais para o nosso espírito. Nós vamos sucumbir diante do ódio.
Nós vamos sucumbir diante do poder, nós vamos sucumbir diante dos nossos desejos, diante das nossas paixões. Essas coisas são materiais e vão pesar muito no nosso espírito. E por conta disso nós vamos nos candidatar à dor. E o Cristo fala, o cinismo da inteligência é que facilmente se deixa manipular. Então, quando nós somos inteligentes, quando nós conseguimos compreender as coisas, conseguimos observar as coisas com olhos da inteligência, se nós não observarmos as lições do amor, nós vamos ter uma inteligência cínica, que facilmente se deixa manipular por argumentos íntimos. Nós vamos argumentar conosco mesmo de forma inteligente e vamos manipular essa inteligência com aqueles argumentos íntimos que dizem assim, aquelas frases de efeito que facilmente nós aprendemos, que dizem assim, eu não vou levar desaforo para casa, todo mundo faz, isso é comum. E nós vamos aceitando essas coisas e vamos manipulando cinicamente a nossa inteligência. E a inteligência cínica gera o poste e o garrote, que prende todos os homens de gênio sem ceder. Então nós vamos criando para nós, se nós vamos manipulando a nossa inteligência, se nós vamos facilmente manipulando as nossas inteligências, absorvendo as coisas materiais e as colocando como verdadeiras, como sérias para nós vamos gerando para nós um poste e um garrote, que vão prender o nosso pescoço sem ceder. Eu gostaria de ler do livro Alguns Ângulos do Ensino do Mestre, pelo Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, na página 92, no capítulo Intelectualidade. Eu estava preparando essa apresentação de hoje, e daí a casualidade que não existe me fez encontrar casualmente a mesma lição em outro livro. O Espírito de Miramês diz assim, o sentimento do bem enriquece a inteligência, dando-lhe uma visão mais segura do princípio das coisas, seus valores e o respeito que elas merecem. A inteligência sozinha não realiza grandes coisas, pois, quando nós a tocamos ou quando nós sentimos os seus frutos, todos são capazes de notar que falta alguma coisa. Então a inteligência sozinha não é capaz de realizar bons frutos. Os frutos, apesar de bons, são perceptíveis de que falta algo. Mais à frente ele diz assim, o Cristo nos ensina grandes lições. E nos diz o seguinte, a inteligência ensina, mas o amor educa. A inteligência amplia os conhecimentos, mas o amor distribui valores. A inteligência discorre, fala sobre as forças da natureza, mas o amor revela para nós a presença de Deus para todas as suas criaturas. Não devemos combater a inteligência por si mesma, mas devemos dar-lhe boa direção. Não despreze o coração, mas aqueça-o com amor. Então, quando nós percebemos, vários espíritos se esforçam para trazer para nós lições que nos façam amar mais e colocar amor quando nós estamos trabalhando com a nossa inteligência, com os nossos talentos. A inteligência, fala o Cristo, erguerá o homem até os astros do céu e até o mais fundo das águas, alucinando e embriagando-o com suas conquistas. O homem conhecerá toda a terra e todas as leis da natureza, mas esquecerá de amar e se converterá em vítima de si mesmo, imprimindo duras penas para o futuro. O mestre conhecedor da natureza humana, há 2020 anos, já nos disse que nós seríamos muito inteligentes, que nós caminharíamos nos céus e também caminharíamos na água mais profunda,
e que nós ficaríamos alucinados e que ficaríamos embriagados. Que nós conheceríamos todas as leis, mas que nós iríamos esquecer de amar. E que a vítima maior desse esquecimento seríamos nós mesmos. O Mestre já falou isso e o Mestre converteu a sua própria vida num evangelho que nós, numa boa nova, que nós precisamos observar com a nossa inteligência. É necessário muita inteligência para compreender as lições do Cristo, para compreender o evangelho do Cristo. Se nós não os fizermos, nós seremos vítimas da nossa própria falta de amor. E a falta de amor fará com que nós, que somos vítimas dessa falta de amor, padeçamos a fome da compreensão e a sede da amizade. Nós somos inteligentes, nós conseguimos seduzir a nossa própria inteligência, mas existe uma fome que nos devora, que é a fome de sermos compreendidos. Compreendidos não na nossa inteligência, que nós somos capazes de nos expressarmos, mas sermos compreendidos nos nossos sentimentos. Fome de compreensão nos nossos sentimentos. E sede de amizade. Como é bom termos amigos. Como é bom lembrar de um amigo, ligar para um amigo, encontrar um amigo, dar-lhe um abraço. Parece que nunca estivemos longe. Fome de compreensão e sede de amizade. Conquistará o mundo, mas vai se perder de si mesmo. Vencerá qualquer distância, mas vai caminhar sozinho, separado dos irmãos. Conhecerá todas as coisas, mas será afligido pela própria perplexidade mais íntima. Nós somos muito inteligentes. Nós disponibilizamos conhecimento em poucos meses, em poucos dias. Nós podemos criar, ampliar os conhecimentos mais do que nós fomos capazes de produzir um conhecimento de 2000 anos. Em 2 dias, nós produzimos todo o conhecimento que foi necessário 2000 anos da nossa evolução. Então, nós somos muito inteligentes. Mas a nossa inteligência não nos faz, não supre a fome de compreensão e de amizade. O Cristo supre. Se nós estivermos dentro do nosso quarto, deitados no nosso travesseiro, e nós sentirmos fome de compreensão e fizermos uma oração para o Cristo e nos elevarmos até Ele, Ele sabe o que estamos passando. Ele é amigo suficiente para matar a nossa sede de amizade. Porque Ele representa o amor e a fraternidade. Nós podemos conquistar tudo o que nós desejamos, como diz Miramês, através da inteligência. Mas quando nós tocamos os nossos frutos, falta alguma coisa. Nós não colocamos ali amor. Nós podemos desencarnar hoje, chegar lá na realidade espiritual e revermos os nossos planos reencarnatórios e descobrirmos que conseguimos fazer absolutamente tudo que estava no nosso desiderato. Tudo aquilo que havíamos planejado, conseguimos. Os mentores, os nossos mentores vão dizer assim, ótimo, que bom. E você colocou amor naquilo que você fez? Você colocou amor nessa reencarnação? Talvez a nossa resposta seja não. Talvez, porque ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas nós podemos começar hoje a fazer um novo fim. E se nós dissermos que não houve amor, é possível que tenhamos que fazer tudo novamente. Porque é o amor que nos liberta. É o amor que nos faz crescer. O Cristo veio e deu todo o exemplo do que nós temos dúvida. Separados dos irmãos, conhecendo todas as coisas, perplexos, distantes, sozinhos na caminhada, com fome e com sede? Pensemos sobre isso.
A nossa inteligência ela é muito importante, mas ela precisa estar forrada pelo amor. Só através do amor as criaturas poderão se libertar desta torpe situação, oferecendo braços para a solidariedade e para a ternura. Jesus define o nosso caminhar pelo mundo, quando falta amor, como uma caminhada torpe. E somente o amor nos livra desse sofrimento. Somente o amor amplia a visão, garantindo direitos. Direitos garantidos mediante o dever retamente cumprido ao enfrentar os aprendizados da vida. Quando militamos nos campos em que estamos semeando e ali cumprimos retamente o nosso dever, não por obstinação, por amor, nós garantimos para nós direitos. Mas o Cristo ressalta, somente o amor amplia a visão, somente o amor garante direitos, somente o dever retamente cumprido com amor, nos aprendizados da vida. Família, onde nascemos, é aprendizado. O estudo na escola da matéria é aprendizado. A convivência com as pessoas é aprendizado. A família que constituímos para nós é aprendizado. O cuidado com os nossos queridos é aprendizado. Os filhos que educamos, o trabalho, a vida, o dinheiro, o respeito com o corpo, a ampliação da inteligência são aprendizados. Mas nós precisamos cumprir retamente. Só assim vamos garantir os direitos que o amor nos garante, que o exemplo do Cristo nos garante. Porque o amor dulcifica as angústias. Pela razão que o ser encontra sentido nas coisas que lhe sucedem, facultando-lhe viver a possibilidade de viver a felicidade pelo bem que lhe será lícito realizar, ampliando as dimensões sublimes da vida. As nossas angústias, quando nós as enfrentamos com os olhos do Espírito, com o exemplo do Cristo, pelas razões que o amor se apresenta, elas fazem sentido. As coisas que nos sucedem e que nos causam angústia, se nós as olharmos pelos olhos do amor, elas passam a ter sentido, sentido de aprendizado. Nós não fomos colocados numa terra, num planeta, para sermos tristes, para sermos infelizes, para sofrermos. Nós fomos colocados aqui para aprender e nos melhorar, para que possamos evoluir, para que possamos nos administrar intimamente, para que não nos percamos em coisas materiais, para que nós aprendamos as leis da vida, tecidas pela inteligência suprema que é Deus. E nós vamos viver a felicidade pelo bem, que é lícito realizar, que devemos fazê-lo. Então aquelas pessoas difíceis, elas ainda estão acumulando nos seus carrinhos, nas suas mochilas, ainda estão acumulando coisas que vão fazê-las sofrer por elas mesmas. As solidões, as sedes, as fomes, ainda vão ter que reencarnar diversas vezes para despertar e reiniciar o caminho de volta. Mas se nós estamos colocados em angústias, em dificuldades, é possível que se nós olharmos essas angústias e essas dificuldades com amor, talvez nós comecemos já agora a minimizar os nossos sofrimentos, a abandonar os nossos pesos, as nossas âncoras, os nossos lastros que nos impedem de voar, que nos impedem de ver dimensões sublimes da vida. Se as coisas difíceis nos calcam no espírito, talvez nós já estejamos resgatando
Mas precisamos olhar tudo com os olhos do amor. Porque senão essas lições serão perdidas. Nós vamos chegar na realidade espiritual e dizer, nossa, como eu tive angústia, nossa, como eu passei dificuldade, mas enquanto eu estava lá eu odiei, enquanto eu estava lá eu maldisse, enquanto eu estava lá eu espizinhei e eu traí de forma subreptícia. Perdi tudo. Mas se eu chegar lá e disser assim, eu tive angústias, eu tive dificuldades, mas eu amei porque faz sentido. Eu resgatei. E eu compreendi que aquele que me afligia ainda sofre. E ele vai levar muito tempo ainda em sofrimento. Eu já consegui me libertar, eu já consegui. Basta olhar com amor. Tentar compreender. Quando o homem se cansar do vazio que criou para si mesmo e despojar-se da ilusão, porque está exausto de ambas, do vazio e da ilusão, perceberá que sua atitude só criou o caos à sua volta. E ouvirá na alma as minhas palavras, bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados. Você está passando dificuldades? Você está passando sofrimentos? Você está passando angústia? Você sofre? É um bem-aventurado. Mas precisa compreender e precisa amar as bem-aventuranças. Porque se você sofre, você já está colhendo os frutos do caminho de volta para o Mestre, do caminho de volta para o Pai. Quando nós abandonarmos as ilusões e quando nós nos cansarmos dos vazios que nos preenchem, nós vamos abandonar o vazio e a ilusão. E vamos perceber que as nossas atitudes materialistas, egoístas, iradas, criaram somente o caos e que nós somos a vítima dele. E aí sim, vamos compreender as palavras do Mestre que nos chama. Voltado para dentro de si mesmo e sob o comando do amor, a criatura reiniciará o caminho para o reino dos céus. Iniciará. Aquilo que nós nos afastamos do convite do Cristo e das leis divinas é um caminho. Quando nós percebemos isso, nós vamos iniciar o caminho de volta. Daí a importância de acordarmos, de nos colocarmos em pé antes do raiar do dia. Porque quanto antes nós iniciarmos esse caminho, melhor. Antes nós chegaremos ao reino dos céus. E todos nós possuímos dentro de nós a chama de Deus. Todos dentro de nós possuímos uma luz. Por isso que Jesus falava, brilhe a vossa luz. Nós temos luz, brilhe. Foi imperativo, foi uma ordem, brilhe a vossa luz. E que luz é essa? É uma chama de amor, herdada da nossa filiação divina que jamais se modifica. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas perfectíveis e dentro de nós há uma chama. E essa chama é de amor herdada do Pai. E a chama do amor jamais se modifica. Por mais que nós nos vilipendiemos e por mais que nós fiquemos estendidos no chão, reforcilando, por mais que nós façamos isso, a chama do amor que temos dentro de nós, ela não se modifica. E quando nós a percebemos e nós a buscamos, ela se manifesta inalterada. E quando nós iniciamos a nossa caminhada com o Pai, o que ilumina os nossos passos é o exemplo do Cristo e a chama de amor herdada de Deus. Ao iniciar o momento ditoso de se render amorosamente às leis de Deus, nós ficamos brigando, é como criança pequenininha que briga com o sono. Assim somos nós.
Nós precisamos nos render ao sono, nos render amorosamente às leis de Deus e adentrar no reino dos céus. E Jesus frisa, no longo dos tempos que certamente um dia chegarão, pela vivência dócil das lições existentes na escola terrestre. Então, quando nós nos rendemos amorosamente às leis de Deus e nós adentramos no seu reino, nós temos uma longa caminhada. E Jesus coloca que o nosso ponto de chegada está no longe dos tempos que certamente um dia chegarão. Precisamos, a partir do momento que despertamos e nos rendemos às leis divinas, nos rendemos ao exemplo do Cristo, precisamos reiniciar uma longa jornada. Até que nós chegamos aonde está o nosso Pai, aonde estão os espíritos superiores, nos reinos dos céus. Mas precisamos fazer uma vivência dócil das lições existentes na escola terrestre. E precisamos fazer isso de forma amorosa e inteligente. Nós precisamos fazer esses convites, precisamos ouvir esses convites, aceitar esses convites e nos render. Parar de violentar, de nos violentar, de violentar a sociedade, de violentar as outras pessoas, de nos rendermos amorosamente às lições do Cristo, às leis de Deus, para que possamos começar já a nossa caminhada, mudando o nosso pensamento e observando os exemplos e as lições que somos, de forma inteligente, que somos convidados a apreciar e a vivenciar. Era sobre isso que gostaria de falar hoje. Espero sinceramente ter inspirado as vossas buscas, as nossas buscas, no tocante a essas condições, a buscar a convivência com o Mestre e a colocar amor nas coisas que fazemos, para que a nossa inteligência consiga olhar esses horizontes e compreender que nós, como criaturas espirituais, estamos apenas vivenciando a realidade material. Gostaria de encerrar os trabalhos de hoje agradecendo a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos da codificação e aos mentores da Casa Espírita em que estamos filiados, para que eles continuem nos auxiliando e nos inspirando, de modo que não percamos o passo e nem o caminho, e que possamos acelerar com amor a nossa jornada, de modo a nos elevarmos acima das dificuldades e possamos apreciar a grandiosidade da vida em que estamos inseridos. Que os bons espíritos estejam conosco, que os nossos mentores nos acompanhem e que assim seja. Boa noite a todos e muito obrigado.